Imagina você tomar um banho com essa geleia de banho, e é uma delícia. Você pode fazer de frutas, pode fazer com uma essência aí tipo flor de cerejeira, você pode colocar brilho, mas o mais legal é entender como deixar as sementinhas ou o glitter suspenso para um banho muito legal. E você sabia que esse tipo de produto é super bem-vindo também para lembrancinha? Um banho gostoso ou um presente para lembrancinha que vai gerar aí, ó, um banho maravilhoso para quem receber. E aí eu te pergunto, você já tomou banho com esse tipo de produto? É simples, é um sabonete líquido feito com uma base diferenciada que realmente tem um agente de suspensão que vai fazer com que as sementes ou qualquer elemento fique suspenso. Eu vou te ensinar todos os truques, todas as dicas para você conseguir fazer aí do jeito que você quiser. Com glitter, com brilho, com fruta, com rótulos maravilhosos, para realmente você se apaixonar cada vez mais pelo que você faz. Aí eu te pergunto, quer aprender? Mesmo? Então vem comigo. E olha, comecei explicando um pouco porque a cena tá linda, né? Esse aqui foi o produto, que é a geleia que nós fizemos, que mais fez sucesso. Mesmo. Eu até fui na Majô esses dias e vi que ela fez também. E as pessoas adoram. Você vira na mão, coloca na bucha e toma um banhão. Seja de pitaia, maracujá, e você vai escolher limão, maçã verde, melancia. Isso super vende. Mas ficou uma dúvida para as pessoas. Mas, Peter, e se eu colocar o glitter também dá? Porque às vezes vocês veem um sabonete líquido nesses potões bonitões assim, ó. E ele com glitter dentro. Aí você fala, é essa a base. Então, do mesmo jeito que você faz com o glitter que eu vou te ensinar, você também vai fazer a geleia com sementes, tá? Então, só para vocês entenderem que é o mesmo produto. E é o que muitas vezes eu falo lá no Mundo da Saboria ou aqui no Mundo da Saboria. Quando a gente pensa que eu tenho uma base glicerinada, seja branca ou transparente, e vou adicionar cor, essência, extrato, manteiga, óleo, é o que aconteceu em todos esses produtos aqui. Agora o que você faz depois, que é trazer o estilo, o conceito, aí isso é o que vai fazer todo o diferencial, sabia? Às vezes as pessoas ficam perguntando, sério? Sério, tá vendo esse monte de sabonete? É feito com os mesmos produtos, mas tem imaginação. E essa imaginação, ela parte do conceito que você escolheu. Então aqui eu vou mostrar pra vocês um sabonete feito com glitter. Então tá aqui, ó, vou até pegar uma foto de referência pra vocês. Feito com glitter, sabonete com glitter, olha que show. Uma referência que eu peguei. E aí tem esse que a gente acabou de mostrar que é o geleia. São bem diferentes. Um tropical, colorido e outro com uma pegada mais chique. Ou às vezes você quer colocar só um glitter ouro velho, né? Ou champanhe, que é perfeito, assim. Então dá pra você fazer no estilo que você quiser. Lembrando que nem porque a gente tá falando de glitter, ele vai ficar brega, né? Tem um glitter que você faz ele bem na medida certa que ele fica, ó, incrível. Quer aprender? Então, bora lá. Primeiro, já vou garantir pra você que é uma das receitas mais fáceis que nós temos, tá? Mas não quer dizer que é pra você desvalorizar. Vamos precisar, inicialmente, de um becker. Vou pegar esse becker maior porque a gente vai fazer um litro. Então, ó, essa base para sabonete líquido gel. Nós fizemos essa base para ela aguentar, quer dizer, suportar mais fragrância. Muitas pessoas reclamavam que às vezes colocava e ela afinava demais. Se ela afinar, a semente ou o que você colocar aí para ficar suspenso, ele não vai ficar suspenso, tá bom? Depois que você faz isso, ainda fica uns 30, 40 ml aqui. Você pode pegar um becker e deixar ele viradinho, que aí ele escorre. Até você terminar, ele já escorreu, tá? Então, coloquei aqui 1 litro. Agora, vamos para a fragrância. Nós escolhemos a Sakura e a Orquídea, que é uma mistura que fica deliciosa. Eu vou colocar 30 ml de essência, sendo 20 de Sakura e 10 de Orquídea. É uma delícia. Ó, o Orquídea é um floral, um toque cítrico e ele tem um cheiro mais sofisticado e envolvente. Mas por ele ter esse toque cítrico, é um floral já diferenciado com uma tuberosa, com um tipo de flor que ela tem mais presença. O Sakura, ele tem a pegada da flor de cerejeira com um pouquinho de vanila e um pouquinho de um frutado que as pessoas amam. Se você não conhece, só conhece o flor de cerejeira e você quer um upgrade do flor de cerejeira, nós criamos o Sakura já há um tempo e ele vende muito bem por isso, tá? Por conta dele ter esse upgrade. Aqui eu tenho a fragrância. Se você colocar muita fragrância, isso aqui pode afinar.
tá bom? Então, normalmente eu peço para vocês colocarem um pouquinho, misturar para vocês sentirem. Normalmente, quando a essência é mais oleosa, ele fica esbranquiçado, depois ele volta a ficar transparente, tá? Ó, continuou grosso, correto? Bem grossinho. Perfeito. Vou pôr o restante e bora lá misturar, tá? É uma receita bem fácil, gente, mesmo. Mexendo aqui você percebe que ele já começa a voltar a ficar transparente. Eu vou colocar as outras propriedades como extrato de framboesa, tá? E calma, que eu vou... Você já fez sabonete líquido, gel? Já? Responde pra gente, depois pega aqui os comentários e responde. Se você teve algum problema, algumas pessoas fazem e ele afina, ou fica com receio. Essa base da gente, ela já tá com um pouco mais desse produto que engrossa, que é esse espessante, então ela já ajuda vocês, tá? Aqui eu vou colocar o extrato de framboesa. Framboesa, ó. 20 ml. Aí eu posso vir aqui, limpar um pouquinho o becker e pôr aqui. E vou colocar, então eu coloquei a fragrância, coloquei o extrato, vou colocar 40 ml de lauril. O lauril nessa receita, além de trazer espuma, também ele vai ajudar a deixar mais transparente. Lembra que o lauril ele dá essa limpada aqui, tá? E na hora que você faz, você deixa ele paradinho ali para sair todas as bolinhas, ele volta a ficar bem transparentão, tá bom? Então, ó, tá aí. Não coloquei cor, eu vou colocar glitter daqui a pouquinho. Ó, venho aqui, nossa, o perfume fica muito bom, gente. E agora, eu vou misturar, lembra que o lauril ele era bem grossinho? Então eu vou misturar, nossa, o perfume é muito bom. Para dissolver esse lauril e para ele voltar a ficar transparente. Aí você percebe, ó, lembra que quando eu coloquei ele tava bem branquinho? Ele vai, tá? Misturando e voltando a ficar transparente, como esses. Esses daqui, eles ficaram bem branquinhos. Esse a gente colocou um pouco de corante branco, tá? Porque a polpa do kiwi, ela é branquinha. Mas normalmente, da pitaia, ela é branquinha. Mas quando você termina de fazer eles, normalmente eles ficam esbranquiçados assim, depois eles voltam a ficar transparente, tá? Ó, mistura bem. Eu lembro quando eu fazia fruta, eu sempre trocava, não sei que fruta que era, e falava mamão. Normal. Ó, vou colocar, já aproveitar para misturar, vou colocar um pouco do glitter rosa, tá? Para vocês verem o que a gente tá falando sobre os pontinhos. Ah, mas tá esbranquiçado. Mas aqui o ponto mais importante que a gente tem que pensar agora é quanto ele manteve grosso. Porque o ponto que os alunos e as alunas falam é que o delas afinou. Com essa base nova nossa, ele não afina. E também ninguém reclama dele não ficar transparente, porque ele volta a ficar transparente, tá? Mas olha só, olha a espessura. Tem que colocar a quantidade. A Amélia falou, Peter, antes de começar, ela falou assim, não esquece de falar o que elas erram para ele afinar. Quantidade a mais de fragrância e também jogar tudo de uma vez, porque às vezes pode afinar. Essa base a gente já consertou ela para ela ter essa resposta, quer dizer, suportar mais propriedades. Não vou colocar um montão porque eu não quero uma coisa Barbie, tá? É só para ter. E se afinar, ó, nosso universitário, se afinar tem como consertar? Tem. Se afinar, você vai pegar mais base e colocar um pouco mais de base e aí ele engrossa. Um pouquinho mais de base. Até esse peso que sobrou aqui que eu falei pra vocês deixarem, já é uma quantidade que você joga aqui e ele de fato, tá? Engrossa. Então, quando você excede a quantidade de essência, ele afina. Você pega um pouco mais de base e coloca aqui. Ups. Não, nem vou colocar porque aqui já tem. E aqui tá grosso, tá? Só pra mostrar. E ó, tá vendo aqui, gente? Isso aqui que sobrou aqui, ó. Ele vai dar uns 50 ml mais ou menos. Essa quantidade já é o suficiente que a gente precisa pra cá, tá? E essa é a nossa base que a gente jogou aqui dentro. Ó, misturei. Dá pra perceber que ele já tá ficando mais transparente? Dá, né? E é legal, você deixa ele paradinho e ele vai ganhando a transparência de novo. E tá aí. Falei pra vocês que era mega fácil. Vou colocar no pote pra vocês entenderem
a simplicidade dele, tá? Você pode usar a jarra, mas eu acho que aqui, pela viscosidade, dá pra jogar direto, tá? Então a gente sempre deixa a jarra pra facilitar, pra vocês entenderem que essa jarra funil, ela facilita muito a vida de vocês. Lembra que ele tava bem branquinho? Então, conforme passar, você vai deixar ele descansar um pouquinho e ele vai voltando a ter a transparência. O de bergamota, quando a gente fez a primeira vez as frutas, a gente, lógico, que fez bergamota porque a gente adora, né? E é uma essência que encanta muito as pessoas. Ela é bem oleosa e aí ele ficou meio branco, né, Doug? A gente falou, vamos deixar. Quando chegou no dia seguinte, super transparente, tá? E tá aí, ó. Como eu prometi pra vocês, fácil e não deixei ele tá? De glitter, que não é a ideia. O que as pessoas querem às vezes, isso aqui é para uma linha, tá? Uma linha sofisticada com brilhinhos bem leves, já vi muitas com brilhinho dourado, tá? Aí esse glitter que a gente usa é um glitter que ele é uma bolinha, ele é apropriado para as crianças utilizarem na escola. Se vai no olho, por exemplo, não arranha porque ele é redondinho, tá bom? E ele não fica no corpo, a pessoa lava a mão e não fica com glitter, porque o sabão mesmo já faz ele ir embora. Vou pôr alguns aqui e aí vou esperar para ele ficar transparente desse jeito, gente. Todos esses estavam branquinho assim, mas é só isso. Receita fácil, prática. Perfume tá uma delícia. Você tá falando de 3%. Olha o começo, já tá mais. Muito legal, né? Você vê aqui dentro do frasco que você já começa a ver o fundo. Tadã! E aí? Fácil? Tem pergunta? Não? Esse acho que não tem, né? Mas o pessoal erra. Coloca muita essência, dá uma exagerada, que às vezes eu falo, põe um pouquinho a mais, pode dar uma caprichada. E aí quando as pessoas vão caprichar nessas bases, principalmente essas bases gel, ela pode afinar, sim. Arrasamos? Facinho? Então, ó, a gente sempre faz algumas perguntas para vocês, mas o principal é entender se você está consumindo, tá? O que a gente te ensina. A gente sabe que são milhares de vídeos e de tudo quanto é tipo de produto, e a gente tenta levar para vocês o que a gente entende que vocês estão buscando, estão pedindo, que vocês não encontram por aqui. Então, vou deixar hoje uma chamada para vocês. Quer dizer, coloca aqui nos comentários o que você quer aprender. E aí a gente faz um próximo vídeo para vocês, tá bom? Qual a sua dificuldade? O que você, olhando aí para o mundo dos cosméticos criativos, o que você fala, nossa, eu queria aprender? Que às vezes você não encontrou ainda, a gente te ensina, tá bom? Essa é a ideia, dividir para multiplicar. E bora lá arrasar sempre. A gente tá aqui, ó, para ajudar no que for possível, para dividir essa paixão com vocês. E até o próximo vídeo. Beijo!